Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula do curso gratuito Profissão Confeiteira, edição Kits Personalizados. Eu sou a Vanessa Reis, especialista em vendas na confeitaria. E eu sou o chefe Admilson, confeiteiro há 25 anos. Nessa semana, confeiteira, eu vou te mostrar o caminho para você fazer mais de 7 mil por mês, viver da confeitaria com os kits personalizados, mesmo que você não saiba nem por onde começar, ou ache que você não tem experiência, que você não tem tempo. E essas aulas são para dois tipos de pessoa. Para você que já é da área da confeitaria, mas não está conseguindo fazer vendas todos os dias, nem está tendo lucro, não está vendo dinheiro sobrar no seu bolso, ou para você que nunca trabalhou com confeitaria, mas quer começar do jeito certo. Pode ser que você trabalhe fora, né? Ou depende de alguém para ter o seu próprio dinheiro. Então, essa semana você vai aprender como fazer esses 7 mil com os kits personalizados daí da cozinha da sua casa. Mas melhor do que eu te falar, deixa eu te mostrar. Dá uma olhada, por favor, o que aparece aqui na tela. Esses são alguns extratos das nossas contas. Olha só, 23 mil, 26 mil. Olha só, isso aqui é extrato de mês, tá? 50 mil em um mês. Tudo isso vendendo os kits personalizados. Se você olhar bem, esse vídeo é uma gravação da tela do meu celular e mostra uma das nossas contas. E se você observar, praticamente todos os dias tem Pix caindo na nossa conta, em especial nos fins de semana, porque o aumento das vendas dos kits são muito maior. E eu não tô falando isso ou mostrando isso para você para me aparecer, até porque extrato de conta é algo muito pessoal. Mas se eu venho aqui falar para você que dá para fazer mais de 7 mil com os kits personalizados, eu preciso provar isso, porque eu sei que não basta só falar. Faz sentido? Tá, Van. Mas para você pode ser que seja diferente. Será que para mim talvez funciona? Será que você está pensando isso aí na sua cabecinha? Eu tenho certeza que funciona sim. Olha só. Eu fiz R$ 7.077,35, do jeitinho que aprendi com o chefe e com a Van, seguindo passo a passo do método SEV. Então, no total, quanto que você ganhou aplicando o método? R$ 7.492,86. Foi o meu saldo. Kit festa personalizado. Quanto você ganhou em 30 dias? Eu somei e deu R$ 7.501,45. Uau, parabéns, hein, Lu? Em 30 dias. Com tudo com os kits personalizados. Essas são mulheres como você, de vários lugares do Brasil. E se você entender direitinho o que eu vou te mostrar essa semana, essa também pode ser a sua realidade. E daqui a pouco, o vídeo que eu vou mostrar aqui pode ser o seu. Mas talvez você esteja aí se perguntando como tudo isso começou. Os kits personalizados, eles entraram na nossa vida bem na época da pandemia. Talvez você saiba, talvez não, mas o chefe Admilson, ele tem mais de 25 anos de experiência em confeitaria. Ele começou bem novinho, aos 19 anos, e com o tempo ele foi crescendo até se tornar encarregado na maioria dos lugares onde trabalhou. Já comigo a história foi um pouco diferente. Eu fui criada por uma mãe solteira que precisava trabalhar fora para sustentar tanto eu quanto meu irmão. E vendo a luta dela, eu decidi, mesmo novinha, que eu não queria trabalhar para os outros, eu queria algo meu. Depois que a gente se casou, a nossa vida era mais ou menos assim. O chefe trabalhando em padarias e confeitarias da nossa cidade, eu cuidando das crianças da casa e fazendo serviços para ajudar, trabalhando para mim mesma, com cabelo, com unha, com uma faxina. Só que mesmo os dois trabalhando, o dinheiro parecia não ser suficiente. Era ir no mercado e comprar só o que cabia no bolso. Era pagar uma conta e deixar duas para trás. Era como se a gente vivesse sempre no limite, sabe? Até que em 2014, o chefe pegou R$ 30. Tinha um pouco de farinha, ele foi lá, comprou frios, comprou frango, a gente tinha alguns ovos em casa, limpou uma mesinha pequena que a gente tinha e fez uma massa. Fez alguns salgados e saiu para vender na rua. Ele saiu de bicicleta e aqueles R$ 30 se tornaram 120. Foi aí
que a gente decidiu unir forças e a Confeitaria Reis nasceu assim, na cozinha pequena da nossa casa. Um fogão pequenininho, de 4 bocas, com aquele forno que queimava do lado, deixava cru do outro. A gente morava, os 4, em apenas 2 cômodos pequenos. Tudo muito simples, 4 pessoas. Só que com o tempo, as vendas foram melhorando. Em 2018, a gente decidiu abrir uma pequena confeitaria. Clientes foram aumentando, as vendas crescendo, a gente já estava com 3 funcionários. Parecia que tudo estava indo bem, até que chegou março de 2020, pandemia. Ficamos quase um ano fechados, poucas vendas, dívidas se acumulando, funcionário para pagar. A gente chegou a dever mais de 80 mil reais em dívida. O pior, teve época de faltar comida dentro de casa. Driblar a fome das crianças, às vezes com arroz, um ovo, uma salsicha, sempre num aperto. O fundo do poço veio em 2021. Eu me lembro muito bem. Era uma segunda-feira ensolarada, o chefe tinha acabado de fazer os salgados para colocar na nossa estufa. Os clientes já estavam esperando na porta e, de repente, o carro da Eletro, que era a companhia de energia na nossa cidade, parou na frente da nossa loja. Eles vieram cortar a nossa luz. A gente tinha mais de 3 contas atrasadas. Pedimos para ele esperar um pouco, o chefe conversou com ele, porque se ele cortasse a nossa luz naquele momento, a gente ia perder toda a nossa produção e ia perder as vendas do dia. Ele foi embora, disse que ia voltar. Nesse meio tempo, a gente conseguiu pegar o dinheiro emprestado e pagamos aquela conta. Mas aquela cena nunca mais saiu da minha cabeça. O chefe, sentado no chão da loja, com os olhos cheios de lágrimas, sem saber o que fazer. Posso dizer para você com toda certeza que ali foi o nosso limite. Foi o dia do chega. E foi aí, depois dessa situação, que a gente decidiu mudar. Pensando um pouco juntos, como poderíamos sair daquela situação? Bom, a gente raciocinou, as pessoas estão em casa por conta da pandemia. E se a gente fosse até elas com alguns produtos personalizados para a quantidade de pessoas que tinha na casa delas? Bolo, doce, salgado, montado junto com o cliente. E olha só, isso mudou a nossa situação. Quando a gente monta o kit com o cliente, cada venda se torna maior. Tinha casas de ter 2 pessoas, porém tinham casas que estavam toda a família reunida. E aí a gente foi aumentando as vendas por cliente que a gente atendia. Cada venda que a gente fazia era uma venda diferente. Porque quando você monta o kit com o cliente, cada venda cresce. Antes, ele levaria só um bolo, por exemplo. Só que agora, os pedidos começaram a ser de 300, 500, até pedidos de R$1.000. E foi aí que o nosso ticket aumentou. As vendas começaram a crescer de verdade. Só que no começo, a gente até estava vendendo bem. Só que o lucro, o retorno daquelas vendas ainda era baixo. Por quê? Porque a gente usava produtos que ainda eram caros de produção, sem estrutura por trás dessa produção. E foi aí que entrou um ponto muito importante. O chefe, com a experiência dele em confeitaria, começou a estudar, testar, adaptar aquelas receitas para criar novas versões que mantivessem a qualidade do nosso produto e o sabor para o cliente, que é um ponto muito importante. Mas com o custo mais baixo de produção e um retorno mais alto. E tudo isso mudou a nossa maneira de ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque não adianta só vender se no final do mês o dinheiro não sobra. Quando a gente ajustou isso, sim, aí sim o lucro, o retorno começou a aparecer de verdade. E com isso, a gente conseguiu pagar os nossos funcionários, quitar aquelas dívidas que a gente tinha e tomamos uma decisão muito importante. Fechar a nossa loja física, fechar a nossa confeitaria para trabalhar só de casa, com menos custo, mais organização e um lucro maior, porque isso é muito importante. Só que de casa era diferente, não era igual na loja. Na loja os clientes vinham até a gente e de casa eu tinha que atrair esse cliente. E o que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui aprender, eu participei de cursos, mentorias, para me adaptar, aprender e me especializar sobre vendas e adaptar tudo isso à venda dos kits. E aí eu criei uma maneira de atender o cliente
atender ele de uma forma que ele fale a frase preferida da gente: me passa o seu Pix. Olha só, foi assim que a gente passou a faturar mais de 30 mil reais por mês só com os kits personalizados. E o resultado foi muito além do dinheiro. A gente conseguiu, para você ter uma ideia, comprar o nosso carro, a gente conseguiu viajar com os nossos filhos, dar para eles experiências que antes pareciam impossíveis. Se o chefe fosse CLT, não faríamos viagens como essas. A gente realizou sonhos com os kits personalizados. Coisas que lá atrás, quando eu estava no mercado escolhendo o que dava para comprar, pareciam muito distantes para mim. E dessa experiência nasceu o método SEV. É um passo a passo que qualquer pessoa consegue aplicar, mesmo que esteja começando do zero. É a união do kit certo com o lucro alto, vendido da forma certa. E quando a gente adaptou isso para ensinar outras mulheres, ver elas aplicando tudo isso e transformando a vida delas, me fez entender que não é só sobre bolo, nem sobre doce, nem sobre o salgado. O kit personalizado, ele representa transformação na vida de muitas mulheres. E é por isso que eu tô aqui com você hoje, junto com o chefe. Porque se os kits vêm mudando não só a nossa vida, mas a vida de mulheres especiais em todo o Brasil, por que não trazer esse conteúdo para você e mudar a sua vida também, não é verdade? Essa semana ela foi pensada para quem realmente quer viver da confeitaria, para quem quer fazer mais de 7 mil no mês. E eu sei que talvez você esteja aí com várias dúvidas. Mas, Van, como é que eu monto esse kit? Van, como que eu faço esse tipo de venda? Como é que eu faço o cliente pedir o Pix sem eu ficar insistindo? Calma, ao longo de toda essa semana eu vou te mostrar junto com o chefe tudo isso. Vou te mostrar sem segredo, de forma simples, bem explicada, para você entender que é uma possibilidade, uma realidade para você também, tá? E para você aproveitar ao máximo dessa semana, eu vou explicar para você o que você vai ver em cada aula. Na aula 1, que é a aula de hoje, eu vou explicar para você o que são os kits personalizados, como eles funcionam, por que eles fazem você ganhar mais, qual o jeito certo de você montar esse kit. Vou te falar dos equipamentos que você precisa e quanto investir. Já na aula 2, o chefe vai entrar com a parte de produção. Ele vai mostrar para você como que você pode fazer os salgados, os bolos, os doces, de uma forma prática, sem ficar o dia inteiro na cozinha com bagunça, ok? Pensando em produção de verdade, mas não é qualquer produção. O chefe vai mostrar para você como ter lucro, como ter retorno para colocar dinheiro no bolso. E na aula 3, sexta-feira, eu vou te dar o passo a passo completo para você fazer mais de 7 mil no mês com os kits. Então, prepara essa semana, prepara esses dias, coloca na sua agenda segunda, quarta, sexta-feira, às 8 da manhã. Por quê? Você precisa assistir essas aulas, porque o evento, o programa completo vai sair do ar, ok? Eu vou começar com você do começo, tá? E vou te explicar direitinho o que são os kits personalizados. Já pega papel e caneta, porque quando você anota, o seu cérebro entende que essa informação é importante. E esse é um dos pontos altos da nossa aula de hoje. O que é o kit personalizado, Van, que você e o chefe tanto falam? O kit personalizado é quando você oferece para o seu cliente um kit festa completo, um combo completo, com bolo, doces, salgados, às vezes uma sobremesa junto. Só que não é só juntar um monte de produto e empurrar para o cliente. Existe uma estratégia por trás disso, porque ao invés de vender só o bolo, você monta o kit com o cliente e isso muda muito. Muda a experiência do seu cliente, porque você vai entender ele melhor, você vai atender entregando para ele o que ele precisa. E muda a sua maneira de ganhar, porque ao invés de vender só o bolo, você ganha muito mais no combo. Ó, para você entender melhor, pensa comigo. Imagina aí que você vai no McDonald's da vida. Você pode comprar o hambúrguer separado, você pode comprar a batata separada, você pode comprar o refrigerante separado. Mas se você olhar para um combo, ele se torna muito mais vantajoso, não é verdade? Do que comprar os itens separados. O kit personalizado, ele funciona exatamente assim. É como se a gente fizesse um combo de festa e montar esse combo de festa junto com o seu cliente
faz com que ele veja valor na sua venda e faz com que você aumente o valor da sua venda. Porque o cliente que entraria em contato com você querendo apenas o bolo, enxerga valor num kit completo. E aí você passa a entregar para ele tudo que ele precisa. Pensa comigo, se ele vai fazer uma festa, um salgadinho, um docinho, é importante servir junto. Então, o kit completo deixa ele muito mais atrativo para o seu cliente e muito mais rentável para você. Deixa eu te dar um exemplo simples. Imagina que você vai montar com o seu cliente um kit de 10 para 10 pessoas. Imagina que um cliente entrou em contato com você e ele quer um kit para aproximadamente 10 pessoas. Em um modelo tradicional, vendendo só o bolo, né? Ele geralmente procura gente querendo o bolo. Você iria oferecer ali para ele talvez só o bolo, às vezes um docinho junto. Mas quando a gente oferece o kit personalizado, você apresenta um conjunto. Você mostra uma experiência que ele pode ter para a família. Bolo, docinhos, salgados, tudo para que ele viva aquele momento com uma experiência mais completa, vindo de um só lugar. Então, são preocupações a menos. Mostra para ele o que faz sentido para ele. E faz sentido para o seu cliente levar tudo com você, porque ele encontra tudo que ele precisa em um só lugar. Os kits personalizados fazem de você a confeiteira mais completa do seu bairro. O kit completo, ele entende como sendo algo prático, vantajoso. Por quê? Porque ele encontra tudo num só lugar. E é aí que você começa a ver o seu faturamento aumentar. Porque ao invés de você vender apenas um bolinho, ao invés de você vender só o docinho, você vai oferecer um combo maior. Então você vai fazer vendas de 200, 300, 400, como as vendas que a Van mostra lá no Instagram, de vários tipos de kit. Não mostro só exemplos nossos, mostro também exemplo das meninas que a gente ajudou. Agora presta atenção nisso aqui, ó, porque é aqui que muita gente começa a entender de verdade o ponto, e eu quero que você prepare o print, viu? Olha só, um kit para mais ou menos 10 pessoas. A gente vai oferecer aí para ele um bolo de aproximadamente 1,5 kg. Rende aí 15 fatias para você que trabalha com fatias, viu? Sem salgados, 10 pessoas, mais ou menos 10 unidades por pessoa, 50 docinhos, 5 docinhos por pessoa. Van, como que eu sei as quantidades? No final da aula eu vou dar uma apostila para você te ensinando a fazer esse cálculo, mas basicamente você vai perguntar quantos ele quer servir por pessoa. Olha só, você não está vendendo só um produto, você está montando com ele a solução para a festa dele. Você vai perguntar o que ele precisa, quanto ele quer servir por pessoa e vai montar o kit de acordo com a quantidade que ele precisa. Simples assim. E cada venda que você faz se torna uma venda maior. E, olha só, quando você faz isso, e se você fizer isso de maneira estratégica, montar o kit com o cliente se torna a coisa mais fácil do mundo, porque você já deixa suas mensagens todas prontas e atende o seu cliente com facilidade. Para você que quer se aprofundar nisso, como eu disse, ao final do evento você vai receber uma apostila com toda essa explicação mais detalhada para você entender. O que eu estou te dando aqui é uma visão geral. Quem respondeu a matrícula salvou o e-mail lá para nossa equipe. E a nossa equipe vai mandar a apostila completa do evento para você. Então fica atenta, presta atenção nas aulas, acompanha tudo bonitinho para você receber o material. Agora guarda essa informação porque ela é muito importante. Vender os kits personalizados faz você ganhar mais. E não é sobre vender mais produtos, tá? É sobre vender melhor. Entendendo o que o seu cliente precisa e se tornando uma referência de algo completo para ele, tá? Agora que você entendeu o que é o kit personalizado, eu quero que você entenda como funciona trabalhar com os kits personalizados. E deixa eu te mostrar uma coisa muito importante. Quais os equipamentos você precisa para poder trabalhar com os kits personalizados. Muita gente acha que precisa ter uma cozinha mega estruturada, cheia de equipamentos, cheia de coisa, o que às vezes limita algumas mulheres de começar. Quando a gente começou com o que a gente tinha, a gente começou com as coisas simples, a gente começou e não tínhamos praticamente nada. Como eu disse há pouco tempo, a gente tinha um fogão, a gente tinha a nossa geladeira, a gente tinha poucas formas, eu vivia pedindo forma emprestada da minha sogra, porque o nosso fogão era pequenininho, a gente queria assar as coisas, a gente começou com o que a gente tinha. Imagina se a gente não tivesse começado.
Muitas vezes eu precisava sim pegar uma forma, alguma coisa emprestada para a gente poder fazer a produção. Mas o ponto dos equipamentos que eu quero que você entenda é: primeiro você começa, depois você melhora. Primeiro você se estrutura em vender, primeiro você aprende a vender, você aprende a atender o seu cliente. Os equipamentos, eles vão entrar depois que você estiver trabalhando. Os equipamentos, eles vão entrar depois que você estiver tendo lucro, retorno. E existe uma vantagem em você começar de forma simples. Você não se atropela fazendo dívidas. Para trabalhar com os kits personalizados, você vai começar com o que você tem em casa, com o básico. No mínimo, você precisa de um forno, tá bom? No mínimo. Porque é com forno que você vai produzir os seus bolos, que você vai fazer salgadinhos assados, que são os mais fáceis de fazer, né? Que muita gente gosta, acaba sendo um diferencial. Então, a geladeira que você já tem, o fogão que você já tem, o forno que você já tem, são esses equipamentos que você vai precisar para poder trabalhar com os kits personalizados. O chefe fez nas lives de aquecimento uma explicação mais completa sobre equipamentos, mas o que eu quero tranquilizar o seu coração é que para trabalhar com os kits personalizados, você vai começar com o que você tem. E lembrar de uma frase: primeiro você começa, depois você melhora. Olha só o que aconteceu com a Carla. Não tinha nenhuma noção de bolos e doces, comecei do absoluto zero. Não tinha nenhum maquinário, não tinha nenhum equipamento sofisticado. Na minha casa tinha um forno elétrico, algumas formas de fazer bolo e uma batedeira que eu já tinha. Coisas bem básicas. Então, hoje eu já tenho a minha marca, Delícias da Cá, e tudo começou do absoluto zero. Uma coisa simples, de uma cozinha bem simples, graças a Deus. Hoje eu tenho um fogão muito melhor, hoje eu tenho uma geladeira que eu consegui graças ao meu trabalho com a confeitaria, hoje eu tenho minha máquina de salgados, tenho equipamentos. Realmente fez a minha vida mudar, de quem começou do nada e do zero, que não sabia fazer um bolo, dar um ponto no brigadeiro. Hoje tem uma clientela e viver somente disso, não trabalho de mais nenhuma outra forma, somente das minhas vendas com a confeitaria. Então quero dizer que isso realmente mudou a minha vida, pode mudar a sua, e dizer que eu sou muito grata a isso, e eu realmente descobri algo que eu amo muito, que é fazer esse trabalho com a confeitaria, porque ali eu posso colocar minhas ideias em prática através do bolo e fazer outras pessoas felizes. Olha só, ela começou do zero. Ela tinha o que tinha em casa. E aí ela foi montando a estrutura dela, foi montando os equipamentos dela. A história dela é uma história muito bonita, nos emociona muito, porque a gente viu como ela começou. O fogãozinho dela só fazia ela passar raiva. E hoje ela tem a cozinha completa, batedeiras, mais de uma batedeira, tem a máquina de salgado, tem um forno profissional. Mas imagina se a Carla tivesse deixado que a limitação de equipamentos tivesse parado ela. Ela não estaria onde está hoje. E ela saiu do CLT para trabalhar com os kits personalizados. Então entenda, equipamento, você vai usar o que você tem em casa, depois você vai se estruturando, depois você vai se aperfeiçoando. Mas com os kits personalizados, se você aprender da forma que a Van e o chefe ensina, você consegue começar com o que você tem em casa, tá? Grava a frase aí, ó. Primeiro você começa, depois você melhora. Combinado? Anotou aí? Equipamento é o que você tem em casa. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa muito importante, que trava muita gente antes mesmo dela começar. Muita gente acha que para trabalhar com confeitaria precisa ter dinheiro, precisa fazer um bom investimento em mercadoria. Em alguns casos, até precisa mesmo. Quer ver? Se você trabalhar com delivery, se você for trabalhar com produtos que você faz para depois vender ou rezar para ver se vende, né? Às vezes um pão de mel, às vezes um produto de delivery mesmo que você faz lá, fica esperando o cliente aparecer. Bom, nesses casos, você primeiro faz e depois vende. Só que com os kits personalizados, com essa maneira de trabalhar, é diferente. Quando alguém quer fazer uma festa num buffet, por exemplo, você vai contratar um buffet ou você quer fazer um móvel planejado para sua cozinha, deixar um armário bem bonitão aí na sua cozinha. Primeiro, você vai contratar o profissional, você vai pagar para esse profissional, pelo menos o sinal, para que ele faça o serviço e te entregue ali sua cozinha pronta, ou programe aí a sua festa no buffet. Quando o dia da festa chegar, tem que estar tudo pago. Faz sentido?
Com os kits personalizados é a mesma coisa. Primeiro a gente vende, pega o sinal, depois a gente produz e entrega para esse cliente. O cliente que entra em contato com você, ele vai escolher o kit, ele vai escolher o produto que você vai passar para ele, você vai receber o sinal, uma parte desse valor da encomenda, e com esse valor você vai comprar os ingredientes, vai fazer a sua produção. Então, se você parar para pensar, na linha dos kits personalizados, você não precisa estar com dinheiro no bolso para começar a produzir. Primeiro você vende, depois você entrega. E isso muda o jogo de muitas mulheres, porque às vezes você quer começar na confeitaria e fica preocupada porque está sem dinheiro, está sem equipamento. Só que com o kit personalizado, você precisa apenas vender. Quando você vende o seu produto, você pega o sinal e com o sinal você compra os ingredientes e faz a sua produção. Ah, Van, mas será que o cliente paga o sinal? Paga sim, com certeza. Isso é mais comum do que você imagina. Para você ter uma ideia, hoje todas as nossas alunas trabalham dessa forma. Pedido confirmado mediante o sinal. Inclusive, elas deixam isso claro já no cardápio. A encomenda é confirmada com um sinal de 50%. Esse aqui é o cardápio que as nossas alunas ganham quando entram no método. Então, esse ponto ele é muito importante. Sabe por quê? Isso é uma questão de posicionamento. Se hoje você trabalha e não pega o sinal do seu cliente, é porque você está se posicionando de uma forma errada. O cliente, ele não tem que querer pagar. É o seu posicionamento, é você que conduz a venda. Tem uma frase que eu gosto muito de falar que é: minha casa, minhas regras. Aí também é assim? Se não for, você precisa mudar isso agora. Na sua confeitaria, são as suas regras. A sua empresa funciona dessa forma. É dessa forma que você trabalha. Ah, Van, mas a fulana não pede. Você não é fulana. O problema é dela. Se ela não pega o sinal, pega a encomenda do cliente, depois esse cliente cancela, o prejuízo é dela. Você não está aqui para aprender com a Van a ter prejuízo. Você está aqui para aprender com a Van a ser profissional. Profissional se posiciona, profissional pega o sinal do cliente. Isso é um negócio, tá? Amizades à parte. Num negócio, a gente pega o sinal. Se você quer ter lucro, você precisa aprender a se enxergar como profissional e precisa aprender que isso é um negócio. E para ter lucro de verdade, para você crescer, você tem que se posicionar como profissional. Para você ser respeitada, primeiro você se respeita. E profissional que se preza, ele cobra sim o sinal do cliente, tá? E olha só, você que está começando, você pode começar por um caminho mais simples, com kits, por exemplo, de café da manhã. Algumas de nossas alunas, elas começam assim. Kits como esse, por exemplo, com um bolinho caseiro, algum salgadinho que talvez você vá aprender no evento. Olha só o spoiler, hein? Um salgadinho, um bolinho caseiro como esse aqui, você pode iniciar fazendo uma venda no valor mais em conta e fazendo caixa e criando um dinheiro para que você consiga crescer na confeitaria. É óbvio que mesmo sendo um kit como o kit de café da manhã, você também vai pegar o sinal do seu cliente, porque isso é, como eu disse, posicionamento. Com o valor que você vai pegar, você vai produzir, ter lucro, conseguir montar o seu estoque e fazer o seu negócio girar. Então, dinheiro não impede ninguém de começar com os kits personalizados. Você vende, depois entrega. Assim como uma encomenda que a gente faz, assim como um móvel planejado, como uma casa na planta. Primeiro você vende, produz, depois você entrega. E esse é o modelo certo de a gente trabalhar, em especial nós que trabalhamos na confeitaria. Então, presta atenção. Se você tem o básico aí na sua casa, entende como funcionam os kits personalizados, em especial durante esse evento, você já consegue começar. Você vai conseguir, sabe por quê? Porque esse caminho é simples. Você vai montar o kit com o seu cliente, você vai oferecer esse kit para o seu cliente, você vai vender, você vai pedir o sinal, produzir e aí o seu caixa está feito. É diferente de trabalhar no delivery, de trabalhar com fatias, é totalmente diferente. É uma venda muito mais segura, tá? Só que agora vem a parte mais importante. Tudo isso você precisa fazer da forma certa. Você precisa saber montar o kit, você precisa entender o que coloca nesse kit, você precisa saber apresentar
esse kit para o seu cliente. Você precisa se organizar para ter uma produção equilibrada, sem ficar se matando de trabalhar. E principalmente, você precisa entender como coloca dinheiro no bolso, como que você faz para ter lucro. E é exatamente isso que você vai aprender conosco. Então, até o final do evento, você vai sair daqui entendendo literalmente o caminho completo sobre o que fazer e como fazer para transformar a sua cozinha em uma fonte de renda de verdade. E ao longo dessa semana é exatamente isso que você vai ver, tanto comigo quanto com o chefe. Então fica com a gente essa semana e você vai ver que sim, é possível viver da confeitaria. E é isso mesmo, confeiteira, vocês entenderam aqui todo o conteúdo que a Van deu, que é possível você fazer mais de 7 mil no mês com os kits personalizados. E não são apenas nós não, né? A gente mostramos aqui que muitas mulheres também já estão aplicando na prática esses resultados e têm conseguido sim fazer. E você também não seria diferente. Mas antes disso, vamos fazer aqui uma breve revisão de tudo que você entendeu aqui hoje. Você entendeu que os kits personalizados podem transformar vendas muito maiores do que se você pegasse uma vendinha pequenininha, você pode transformar essas vendas cada vez maior. Por quê? Com um kit personalizado, você pode aumentar cada vez mais as suas vendas com cada cliente que você falar, que você conversar, que você atende. Você viu também que para você começar, você não precisa ter, por exemplo, uma cozinha chique, você ter vários equipamentos. Não, você pode começar com o que você tem. Por quê? Porque o caminho é simples. Primeiro você começa, depois você melhora e aí você vai conseguindo fazer as coisas do seu jeitinho, de uma forma simples mesmo. Você viu também que dinheiro, ele não pode ser um impedimento para você começar. Por quê? A Van mostrou para vocês que primeiro você vai oferecer o produto, vai pegar o sinal com o seu cliente, vai comprar ingredientes, vai produzir, vai entregar, depois você vai receber o restante da parte da encomenda que você fez. Então você viu que dinheiro não é o problema. Só que isso aí vai fazer com que você se mostre muito mais profissional, porque você vai se posicionar. E quando o cliente vê você como uma profissional de verdade, é óbvio que ele não vai chorar para dar o sinal para você. E lembra sempre disso, tá? Que isso aqui é um negócio. E para esse negócio funcionar, você precisa sim mostrar ser profissional. Então você entendeu que isso é posicionamento. Lembra da frase que a Van falou, né? Minha casa, minhas regras. Sua casa, suas regras. E é assim que o negócio de verdade ele funciona. Quanta coisa você aprendeu em uma única aula. Mas agora vem a parte mais importante, porque entender o primeiro passo você já entendeu. Mas saber fazer é o que realmente vai colocar dinheiro no seu bolso e ter lucro. E é exatamente isso que eu vou te mostrar na aula 2, ok? Eu vou te mostrar na prática como que você vai fazer a sua produção de forma simples, de uma forma muito bem organizada. Você vai aprender como produzir bolos, doces e salgados. Lembra, tá? Do jeito certo para a tua semana inteira. Você vai aprender a como ter lucro de verdade, como se organizar, como calcular os teus produtos, porque você não deve ficar perdida com isso. Como fazer o dinheiro crescer de verdade na tua confeitaria e aparecer no teu bolso. E não é só a teoria não, tá? Você vai aprender a fazer junto comigo na prática. Então faz o seguinte, ó, já se prepara para a nossa próxima aula, ok? Então prepara aí com você aí, tá? Os ingredientes que você vai usar. Lembrando, tá? Que essa vai ser uma receita surpresa. Então você precisa estar na aula 2 para você saber o que eu vou te dar aqui de receita, tá certo? Vamos lá. 500 gramas de carne moída, você vai precisar de 500 gramas de farinha, você vai precisar de 2 ovos, tempero a gosto, tá? O que você tiver aí, 50 gramas de caldo de carne, para a gente também fazer nessa receita, e você vai precisar de 250 gramas de farinha de rosca. Lembrando, você não vai usar toda essa farinha de rosca, mas para precisar empanar o salgado, você vai precisar dessa quantidade aí, ok? Então, esses são os ingredientes que a gente vamos fazer aqui. Mais 50 gramas de margarina, tá certo? Não é isso mesmo, Vanessa? É isso aí, ó. Antes da gente encerrar, vou dar alguns recados importantes para você. Aqui abaixo da aula tem alguns botões. Primeiro botão é o botão da pré-matrícula ou da pesquisa da nossa aula. Se você não respondeu, é muito importante que você participe. Por quê?
Quem tiver respondido a nossa enquete, a nossa ficha de pré-matrícula, que está bem grandona aqui abaixo da aula ou na descrição do vídeo, vai receber o PDF, a apostila dessa semana. E na apostila tem o material do aquecimento, tem o material mais detalhado das nossas aulas. Tudo isso vai ajudar você a reter de uma forma melhor essa informação. Aqui abaixo também tem o link do nosso grupo de WhatsApp. É pelo grupo de WhatsApp que a gente notifica você das mensagens que a gente tem para te enviar. Vou te dar um alerta muito importante. Toda vez que a gente faz um evento como esse, a gente chama a sua atenção para que você salve esses números aqui. Esses números são números da nossa equipe de pessoas de confiança. Se você quiser entrar em contato com o pessoal da equipe da Van e do chefe, entrar em contato conosco, você pode chamar algum desses números, faz o print, ok? Ou pode chamar a gente no direct do Instagram. Assim você vai garantir que está falando com a equipe do Casal Reis, que está falando com o Casal Reis. Lembrando que essa semana eu sempre deixo caixinhas de perguntas abertas no nosso Instagram. Você pode colocar uma pergunta lá que a Van ou o chefe vai responder para você. Essa semana é exclusiva, ela é dedicada para você. Então já coloca um alarme aí, porque na quarta-feira, às 8 horas da manhã, vamos estar com você novamente com a aula 2 e uma receita especial do chefe. E tem um outro aviso aqui importante, tá, confeiteira? Reveja essa aula com muita calma, porque cada detalhezinho que você pegar aqui nessa aula vai fazer uma grande diferença na tua jornada aí, tá? Então, presta bastante atenção. Vai lá com calminha, rever, para você não ficar perdida. E essas aulas vão sair do ar, então é melhor rever mesmo, viu? Isso. Então, até quarta-feira, às 8 da manhã. Espero vocês. Tchau, tchau. Um forte abraço.